Saudações amigos, iniciamos aqui mais uma transmissão para falar a respeito de um clichê muito comum difundidos por pessoas de extrema direita. Pessoas essas que não têm absolutamente nenhum conhecimento nem de política, nem de história e muito menos da obra de Marx e Engels. Engels que, a propósito, dá nome à rua onde eu morava antigamente. Um usuário aqui escreve para o nosso canal dizendo o seguinte: esse usuário que se diz um historiador, se apresenta como uma pessoa que estudou história, afirma o seguinte, afirma que Karl Heinrich Marx, defendeu o Holocausto. Defendeu o Holocausto e essa defesa que Marx teria feito do Holocausto foi colocado, segundo o que ele escreve aqui, em um livro, ou melhor, em um artigo de Marx, publicado em um jornal chamado Nova Gazeta Renana, ou, segundo o original, Neue Rheinische Zeitung. Ele aqui cita o que seria uma passagem da obra de Marx, no qual ele afirma o seguinte, que Marx teria escrito que as classes e as raças fracas demais irão perecer no Holocausto, deverão perecer no Holocausto revolucionário. Essa aqui é a afirmação que esse cidadão que escreve para o nosso canal coloca em um dos seus comentários. E ele, a propósito, não é o primeiro e com certeza muito menos vai ser o último a colocar isso. É muito comum você encontrar pessoas de direita que não têm nenhum conhecimento de ciência política, pessoas que não têm absolutamente nada em termos de conhecimento, tanto da obra de Marx quanto, eu diria até da obra de Maquiavel, ou seja, da forma como a política funciona. Eu acredito que, para mim, uma obra tão essencial quanto a obra de Marx, a propósito, é a obra de Maquiavel. Eu, aliás, eu posso dizer que Maquiavel foi o primeiro grande filósofo que eu li. E Maquiavel era, a propósito, para quem não sabe, um dos livros de cabeceira de Iosif Vissarionovich Stalin. É um livro que dá a você uma base sobre política. Se você não leu Maquiavel, se você não entendeu Maquiavel, então você não sabe de absolutamente nada sobre política. E o que nós sabemos sobre política é que política não é uma coisa que envolve, digamos, a bondade, o que envolve generosidade, não. Política é uma coisa que funciona de acordo com interesses. Então, antes de nós falarmos aqui da citação de Marx, é importante frisar que repressão é uma coisa que você vai encontrar em qualquer sistema político. A partir do momento em que um determinado Estado possui uma coisa chamada direito penal no Brasil, existe o Código Penal, existe até o Código de Processo Penal, isso demonstra que é um Estado repressivo. Isso você vai encontrar no Estado americano, no Estado britânico, no Estado cubano, no Estado português, no Estado alemão e assim sucessivamente. Em qualquer país você vai encontrar repressão. Outra coisa, por que é que o indivíduo faz esse tipo de afirmação? Afirma que Marx defendeu o Holocausto. Porque ele quer dizer o seguinte: se um sistema reprime, logo esse sistema é assassino e por isso ele não tinha nem que existir. Então, se for por isso, uma pessoa que se diz patriota do Brasil, ela é um criminoso, é uma pessoa criminosa. Porque nós sabemos que para o Brasil alcançar a sua independência, comerciantes portugueses, capitalistas, estou aqui defendendo, digamos, brincando de advogado do diabo, capitalistas portugueses, comerciantes, aliás, não apenas capitalistas, como comerciantes pequenos, o padeiro, o dono de uma padaria, o dono de uma lojinha, o farmacêutico. Portugueses foram expropriados durante o processo de independência do Brasil. Aliás, os portugueses não tinham direito nenhum
Se o sujeito se considerava um súdito do rei, então vinham lá os brasileiros, tomavam tudo dele. Ou seja, foi praticado um ato de expropriação contra os portugueses. Foi praticado um ato de violência contra os portugueses, não apenas contra comerciantes portugueses, como também contra navios portugueses. E aí, por isso, agora uma pessoa teria que se envergonhar de se dizer brasileiro, uma pessoa teria que rasgar a bandeira do Brasil e dizer que milhares de pessoas foram expropriadas, foram roubadas, né? Que é esse o termo que as pessoas, esses mesmos direitoides utilizam quando se referem aos comunistas. As pessoas agora teriam que ter vergonha de serem brasileiros porque portugueses foram perseguidos simplesmente por serem portugueses? Esse é um raciocínio equivocado. A mesma coisa nós podemos dizer a respeito dos comunistas. De fato foi feita expropriação, de fato houve repressão, entretanto o sistema trouxe muito mais benefícios do que prejuízos. E todas essas informações essas desinformações que nos dão sobre milhões de mortos, são promovidas apenas para que você cale a sua boca, para que você se arrependa, né? Para que você esqueça de que um sistema conseguiu acabar com o desemprego. Imagina só o Brasil, todo mundo empregado no Brasil. Um sistema que acabou com o analfabetismo. Vocês imaginem todo brasileiro sabendo ler, como o Brasil seria um país melhor. Vocês imaginem as pessoas em um coletivo no Brasil, todo mundo lá lendo o seu livro, as pessoas discutindo assuntos inteligentes, né, em vez de estar falando de programas policiais. Vocês iam ver a enorme transformação pela qual o Brasil iria passar. É por isso que nós defendemos o comunismo. Não é porque quer matar fulano ou ciclano, não. É porque nós queremos ver um mundo melhor. Nós queremos ver pessoas alfabetizadas, nós queremos ver um pobre tendo o mesmo médico que muitas vezes um rico tem. É porque nós queremos ver as pessoas tendo acesso à saúde e à educação. Isso é comunismo. Isso é o que defende os comunistas. Isso não tem nada a ver com matar milhões e menos ainda com o Holocausto. Então, por que é que essas pessoas dizem, né, que Marx defendeu o Holocausto? A primeira coisa que nós temos que lembrar aqui é que as obras de Karl Heinrich Marx, assim como as de seu camarada Friedrich Engels, era escrito na língua alemã. A maioria das obras de Marx e Engels não estão publicadas em língua portuguesa. Por quê? Primeiro porque no Brasil há poucas pessoas que falam alemão. O alemão é uma língua difícil, é uma língua que tem uma gramática diferente. Eu estudei 3 semestres de língua alemã no Instituto Poliglota de Fortaleza. É uma língua que possui casos gramaticais, então não é uma língua para qualquer pessoa. Para você estudar o marxismo, você tem que saber, no mínimo, o básico do alemão. Se não souber o alemão, você tem, claro, em seu auxílio, como foi o meu caso durante a maior parte do tempo, a língua inglesa, na qual você tem um grande número de traduções da obra de Karl Heinrich Marx. Então, falando aqui novamente, né, dessa suposta citação sobre o Holocausto, qual é a fonte dessas pessoas? A primeira coisa que você tem que perguntar quando alguém faz uma afirmação bombástica é qual é a fonte dessa pessoa. Aí você vai saber se essa pessoa está falando a verdade ou se essa pessoa está apenas divulgando um boato com o intuito de semear o ódio. Devemos lembrar que a República no Brasil, a proclamação da República nasceu de um boato. O boato de que haveria a prisão do Marechal Deodoro da Fonseca e por isso as pessoas reagiram. Um ato, a propósito, completamente desprovido de apoio popular, feito por uma elite escravista, por um marechal monarquista, por um marechal que não tinha nenhum interesse ideológico na República, mas que por conveniência fez isso. Quer dizer, tudo baseado em um boato. Aqui é a mesma coisa. Se alguém diz que, por exemplo, Mikhail Bulgakov, né, autor de Zapsky e o Novo Vrachá, que é esse livrinho aqui muito bom que eu estou lendo, quer dizer, escritos de um jovem médico, se você afirma, por exemplo, que ele defendeu o extermínio de todos os gatos, então você tem que saber em que livro ele fez essa afirmação, em que página ele fez essa afirmação,
Você precisa de no mínimo esses dois elementos para constatar que essa é uma afirmação verdadeira. Quando você afirma que Marx defendeu o Holocausto, você precisa saber onde Marx defendeu isso, qual é a fonte da sua informação. E qual é a fonte dessas pessoas? A fonte dessas pessoas é um pseudo-documentário que não possui nenhum valor acadêmico, já foi inclusive criticado por vários professores, feito aqui pelos nossos vizinhos na Estônia, chamado The Soviet Story. The Soviet Story é um pseudo-documentário que foi traduzido para a língua inglesa, que é cheio de citações desencontradas ou falsas de autores como Marx e Engels. Por exemplo, quando um dos entrevistados, né, que se afirma, ainda tem, né, a pompa de se apresentar como professor, ele afirma que Marx teria defendido o Holocausto. Entretanto, qual é a verdade nisso? A verdade é que essa citação é atribuída a um artigo de Marx de 16 de abril de 1853, publicado no The People's Paper. Vocês sabem quantas vezes a palavra Holocausto, quantas vezes a palavra classes e quantas vezes a palavra raças aparece nesse artigo escrito por Karl Heinrich Marx, datado de 16 de abril de 1853, no The People's Paper e no Journal of the History Ideas, edição 1 de 1881. Sabem quantas vezes aparece pelo menos a palavra raças? Nenhuma. Nenhuma sequer. Nem a palavra raças aparece, nem a palavra classes aparece, nem a palavra holocausto aparece. Então, quer dizer, de onde que esse impostor que aparece nesse pseudo-documentário feito aqui pelos nossos vizinhos, os estonianos, de onde que ele tirou essa citação sobre que Marx defendia o Holocausto? De lugar nenhum. Isso é o que ele tirou da cabeça dele. Só para vocês terem uma ideia do quanto é absurda essa afirmação, só para começar, esse artigo publicado por Marx em 1853 é um artigo sobre economia. Aqui eu vou ler o original para vocês. Filling their empty pockets, our readers have a bitter experience of their own, and see that on the shoulders of the nation the debt burden of 80 million pounds was put as a result of past financial machinations. The debt was made primarily to prevent the liberation of American colonies and counter the French Revolution of the previous century. Nós não temos aqui, como vocês acabaram de ver, nenhuma menção ao Holocausto, nenhuma menção a classes e nenhuma menção a raças. Nós temos aqui um artigo sobre economia. Então, por que é que uma pessoa comete um erro tão grave, um deslize tão feio dessa natureza? Exatamente porque o propósito desse documentário, desse pseudo-documentário, não é informar. O propósito desse pseudo-documentário é desinformar. Desinformar, e imaginem só, se uma mentira tão gritante foi pego com tanta facilidade aqui, imagina se eu fosse comentar cada minuto desse pseudo-documentário. Teria que fazer um vídeo aqui, né, de horas aqui, para explicar a quantidade de mentiras que são divulgadas para essas pessoas. O grande problema da mentira é o seguinte, é que por mais que eu acredito que a força está na verdade, o problema é que uma mentira ela sempre se espalha com muito mais rapidez do que a verdade. É como uma camisa suja. Se você pegar, eu estou aqui por exemplo com a minha roupa, né, que eu coloquei para lavar, ela está secando. Se você pega uma camisa branca, por exemplo, se derrama, né, sei lá, vamos supor, alguma coisa gordurosa. Para você tirar essa mancha de gordura, você tem que esfregar, você tem que primeiro colocar ela na água, depois você tem que comprar o sabão, depois tem que colocar o sabão na água,
Daí você tem que mexer, você tem que esperar, você tem que esfregar, você tem que colocar na máquina de lavar, você tem que colocar para secar. Quando ela fica seca, depois você tem que colocar, você tem que passar o ferro, né, para ela ficar uma roupa apresentável, para você ter uma boa apresentação individual, e só então você vai ter a sua roupa branquinha e bonitinha. Enquanto que para você sujar não, para você sujar basta você deixar alguma coisa cair em cima. Ou seja, normalmente aquilo que é ruim, aquilo que é ruim é sempre mais fácil de fazer. É por isso que uma mentira, é por isso que a direita ela se promove às custas de mentiras. A própria proclamação da República no Brasil foi baseada em um boato. Disseram que iam prender o Marechal Deodoro da Fonseca, por isso os revoltosos apressaram um golpe contra o imperador Dom Pedro II. Os revoltosos que eram escravistas, que eram maçons, que eram, digamos, monarquistas arrependidos. Monarquistas oportunistas, na realidade. E deram um golpe que instaurou um novo regime extremamente corrupto, que foi o da República Velha. Aqui é a mesma coisa. A direita brasileira entendeu há muito tempo que uma mentira, ela continua sendo sempre a mentira. Só que o problema é que até que seja provado que isso é uma mentira, muitas vezes ela já se espalhou como uma fogueira em uma mata seca. É por isso que eles colocam essas notícias, para desinformar você. Para que cada vez que uma pessoa, né, diga que é possível criar um desenvolvimento econômico completamente autossuficiente, sem você precisar estar indo no banco para pegar dinheiro emprestado, sem um país precisar pedir dinheiro para o FMI, então eles dizem imediatamente, ah não, isso não é possível porque o comunismo matou 500 milhões e defendeu o Holocausto. É exatamente com esse propósito que eles divulgam esse tipo de mentiras. Muitas dessas pessoas que são, a propósito, pessoas pagas para isso. Pessoas que pertencem à maçonaria, são maçons, são pessoas que trabalham para grandes capitalistas e, em alguns casos, são apenas alguns idiotas úteis ou crianças, né, do grupo lá do WhatsApp do Bolsonaro. Passam o dia vendo imagens de perversidade, sujeito com uma cara estourada, com uma escopeta, né, e acham que ele vai ser alguma espécie de Deus que vai acabar com todo o crime no Brasil e que cada um deles vai ter a sua arma bonitinha depois que ele se tornar o presidente, né? Que acha que depois que tiver essa arma, então ninguém mais vai causar problemas com ele. Quando o próprio Bolsonaro, a propósito, que tem ainda, ele tem armas em casa, ele foi roubado enquanto fazia a distribuição dos panfletos políticos dele. Quer dizer, essa história de andar com arma não vai resolver o problema da criminalidade no Brasil. E voltando aqui para dar o golpe final aqui, não deixar pedra sobre pedra. Como nós acabamos de ver, Marx não tem nenhuma citação sobre o Holocausto. E o próprio artigo citado aqui não tem nenhuma citação a raças ou mesmo a classe. Existe, entretanto, uma citação que faz parte de todo um texto, não de Karl Marx, mas sim de Friedrich Engels. Engels escreveu um artigo no jornal Neue Rheinische Zeitung, ou seja, a Nova Gazeta Renana, em 13 de janeiro de 1849, chamado The Magyar Struggle, ou seja, a luta dos magiares, a luta dos húngaros, no qual ele avalia o processo revolucionário por toda a Europa, especialmente na parte da Europa Central. E de que revolução fala esse Friedrich Engels? Da Revolução Comunista? Não. Engels fala do processo de fragmentação da monarquia e do modo de produção feudal, que ainda existia em muitos países, do modo de produção arcaico, que ainda existia na Europa Central. Ele avalia o papel dos povos nessa luta pelo desenvolvimento republicano por ideias liberais e apresenta esse processo de luta como sendo um progresso em relação ao modo de produção, ao sistema político anterior.
Ele coloca o fim da monarquia como um progresso para diversos povos. Nisso ele avalia o papel de diversos povos minoritários, ou seja, povos que eram minorias em determinados países, mas que muitas vezes eles insistiam em permanecer em um determinado modo de produção, né? Não se juntando a essa luta. Povos que ele classifica como sendo reacionários em relação ao liberalismo. E o que é que ele escreve no Neue Rheinische Zeitung, né? A Nova Gazeta Renana? É um artigo grande, um artigo que, enfim, diz respeito a um contexto histórico específico. E o que é que ele diz aqui? All the other large and small nationalities, né? Ou seja, as nacionalidades grandes e pequenas, all the other large and small nationalities and peoples are destined to perish before long in the revolutionary Wildstorm. Wildstorm. E ele conclui aqui: For that reason, they are now counter-revolutionary. Ou seja, o que ele avalia aqui? Ele avalia a forma como exatamente os povos que resistem às mudanças políticas e econômicas aqui, que por sua vez são efetivadas através de uma luta revolucionária liberal, isso é importante enfatizar, eles serão ultrapassados com o tempo. Repare que aqui, né, pela tradução do inglês, que é bastante fiel à versão em alemão, nós temos aqui: estão destinados a perecer. Ele não está aqui fazendo nenhum tipo de pregação de extermínio. Eles estão destinados a perecer. Se eu digo, por exemplo, que quando os Estados Unidos invadem o Iraque, então o povo iraquiano está destinado a desaparecer, isso não quer dizer que eu esteja defendendo o extermínio do povo iraquiano. Não, isso quer dizer que, baseado em situações concretas, baseado na guerra, baseado no poderio que os Estados Unidos exercem no Iraque, então a tendência é que eles desapareçam. Então eu quero que os direitoides, que gostam de trollar aqui o meu canal, que gostam de divulgar boatos, de espalhar boatos aqui no meu canal, me expliquem agora como é que dizer que determinadas nações estão destinadas a perecer na tempestade mundial pode ser traduzido como deverão perecer no holocausto revolucionário. Eu quero saber em que dicionário de alemão o termo Weltsturm pode ser traduzido como holocausto. Porque eu, pelo menos quando estudava alemão no Brasil com a professora suíça, Frau Marter, eu levei esse termo a ela, né? Weltsturm, holocausto. Existe alguma tradução possível? Existe alguma relação entre esses dois termos? Não existe absolutamente nenhuma. O próprio termo holocausto, a propósito, holocausto enquanto destruição e não enquanto sacrifício, como aparece na Bíblia, né? O holocausto, que é um termo que vem do grego, holocausto, o holocausto de judeus, ele aparece, né, como uma tradução de um livro escrito em 1940, uma tradução dos anos 40, perdão, não de 1940, mas dos anos 40, chamada Shoat Judei Polin, ou seja, o Holocausto de Judeus da Polônia. Shoah enquanto destruição, não enquanto sacrifício, como aparece, por exemplo, na Bíblia. Aqui o termo holocausto é utilizado enquanto extermínio de judeus, enquanto limpeza étnica, enquanto faxina étnica. Uma prática que sempre foi adotada pelos países capitalistas, como o Reino Unido, por exemplo, contra a Tasmânia. Os ingleses, eles caçavam negros. Eles se reuniam com a família, tomavam o seu chá, né, fazia piquenique, depois saía para
com um grupo de amigos para ver quem matava mais negros. Eles utilizavam falconetes armados geralmente com pregos. Imagina só você levar um tiro, né, com um prego, como deve ser uma coisa gostosa. Você está lá na floresta com a sua família, e de repente chega lá o sujeito todo, né, depois de um banquete com a família, né, matar você, matar a sua esposa, matar o seu filho, e depois jogar você do alto lá do Victory Hill. Isso é coisa que o cinema de Hollywood, isso é coisa que a Nicole Kidman, né, isso é coisa que os filmes de Hollywood não vão mostrar para você em filmes como a Austrália. Isso era o que os ingleses faziam com os australianos, com os tasmanianos. A gente sabe que tem muito direitoide que gosta, né, que adora andar com a camisa dos Estados Unidos. Vocês sabem o que a cavalaria americana fazia na época não só na época da Guerra Civil, mas na época da guerra contra os índios? Sabem o que eles faziam contra os índios que colocavam, hasteavam a bandeira americana né, para dizer que eram leais ao poder americano, para dizer que gostavam dos Estados Unidos? Eles não queriam nem saber. Eles dizimavam todos. Mulheres, crianças, ninguém ficava de fora da fúria da cavalaria dos Estados Unidos. A gente sabe que tem muito direitoide que é evangélico. Você sabe o que acontecia com os índios que adotavam o protestantismo nos Estados Unidos? Que passavam a usar as mesmas roupas que os brancos, que passavam a rezar para o mesmo Deus que os brancos, que passavam que tinham toda a mesma religião que os brancos. Eles não queriam nem saber, tocava fogo em tudo, matavam homens, mulheres, crianças, armados, desarmados, eles não queriam nem saber. Para eles, esses povos não eram considerados dignos da graça divina. Então, para eles, esses povos tinham que ser exterminados. Era assim que os capitalistas tratavam outros povos. Isso sim é o Holocausto. Isso sim é destruição, isso sim é limpeza étnica. Agora, vocês sabem qual foi o exército que libertou o campo de concentração de Auschwitz? Vocês sabem qual foi o exército que libertou o campo de concentração de Treblinka? Vocês sabem qual foi o exército que em 9 de maio de 1945 colocou a bandeira vermelha sobre o Reichstag? Foi o Exército Vermelho, quer dizer, o Exército Comunista. Foram os comunistas que acabaram com o Holocausto de judeus. Não só de judeus, a propósito. E são esses mesmos comunistas que vocês tentam dizer que promoveram, né, o Holocausto revolucionário ou qualquer outro tipo de Holocausto. É claro que eu não vou dizer aqui, né, que nunca ninguém foi morto sob o comunismo. É claro que pessoas foram mortas sob o comunismo. Como pessoas foram mortas, por exemplo, no processo de independência do Brasil. Nem por isso, né, eu vou apontar um dedo para uma pessoa que se diz brasileiro, porque pobres comerciantes portugueses foram expropriados e foram injustiçados durante o processo de independência do Brasil. Porque se você diz que um sistema reprimiu, um sistema cometeu erros, logo por esse sistema não tem legitimidade, então rasga o seu passaporte de brasileiro também. Porque o Brasil era para ser parte do Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarves. Você teve pessoas que foram mortas para o Brasil ser independente. Você teve pessoas que foram expropriadas quando o Brasil se tornou independente. Você teve guerra civil no Brasil. Aliás, mais de uma. Você teve a Guerra da Cisplatina, por exemplo. Você teve vários conflitos armados. E nem por isso uma pessoa vai ter algum tipo de vergonha ou se desculpar pelo fato dessa pessoa se considerar brasileira. Isso é a mesma coisa com nós, conosco, com os comunistas. Ninguém vai se desculpar para você, nem vai se arrepender porque é comunista. Por quê? Porque nós defendemos um mundo onde você possa viver sem depender de bancos, onde países inteiros possam viver
sem ficar dependente de empréstimos econômicos de grandes bancos capitalistas. Nós defendemos um mundo onde todas as pessoas possam ter o direito de aprender a ler e escrever, a serem educados. Um mundo onde as pessoas leiam e isso seja algo normal para elas, e não um motivo de riso, um motivo de ser ridicularizado na escola, na faculdade, no ambiente de trabalho entre os amigos. Isso é defender o comunismo. Isso não tem nada a ver com defender genocídio ou holocausto, ou seja lá o que for. Logo, se você é um desocupado que, sei lá, está em busca talvez de alguma forma de atenção, o mais interessante de tudo é que até na página do Mises Brasil, eles têm o estudo desse termo em alemão e eles chegam exatamente à mesma conclusão que nós chegamos aqui. Ou seja, que a obra de Marx, assim como também a obra de Engels, não possuem qualquer menção ao termo holocausto. Não possui nenhuma menção. Logo, se você é uma pessoa que não tem o que fazer e por isso fica tentando colocar alguma coisa aqui na seção de comentários no nosso canal, eu já deixo logo, já faço logo um favor a você. Eu deixo avisado que qualquer tipo de comentário, né, que tragam boatos ou falsificações grotescas como essa que nós acabamos de ver aqui, vai ser sumariamente apagado. Por isso, meu conselho para você, nem se dar ao trabalho de escrever alguma coisa. Você talvez, o que eu posso recomendar para você é baixar algum app, algum videogame para o celular, né? Poderia até recomendar alguns jogos mais inteligentes como xadrez, ou talvez como simulador de voo, só que para uma pessoa com um intelecto pequeno, talvez Mario vai ser muito difícil, né? Mario, aliás, nem é uma boa ideia recomendar, já que dizem que Mario se parece com Stalin, né? Então, meu conselho para você, vá divulgar boatos na casa da sua avó, porque esse mito de que Marx defendeu o Holocausto já foi derrubado aqui pedra sobre pedra. Se vocês gostaram desse vídeo, acompanhem o nosso canal, não deixe de positivar, porque assim você incentiva o nosso trabalho, assim você contribui para que mais pessoas tenham acesso à verdade. Aquele que mente mata uma parte da humanidade. A força está na verdade.